Estava estudando o artigo 273, a gente viu que é um dos artigos que trabalha com antecipação dos efeitos da tutela. A gente estudou os requisitos do CAPT, que na verdade o principal deles é a chamada prova inequívoca, suficiente para convencer o juiz da verossimilhança da alegação formulada pelo autor. Nós vimos que a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida de ofício, que ela deve ser requerida, não é isso? Nós vimos também que aquele poder deve ser entendido como um dever desde que os requisitos estejam presentes. E depois nós vimos também que esse requisito ele deve ser combinado ou com o inciso primeiro ou com o inciso segundo, né? Que no inciso primeiro a gente tem aqui a figura do periculum in mora. No inciso segundo, aqui o periculum in mora, a gente viu que são duas situações, né? Um receio, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. E no inciso segundo, são duas hipóteses. A gente fala do manifesto propósito protelatório do réu e do abuso do direito de defesa, que a gente colocou aqui com um caráter punitivo. Então ficou faltando a gente analisar os parágrafos, né? O artigo 273 ele tem 7 parágrafos. Alguns desses parágrafos eles não precisariam nem estar aí, mas vamos comentar um por um deles, até porque a gente vai ver aí algumas inovações feitas pelo legislador em 2002, que acrescentou os 2 últimos parágrafos, e esses talvez tenham alguma importância maior. O parágrafo primeiro fala do quê? Vou precisar de ajuda aí que eu... Então tá. O parágrafo primeiro fala que toda decisão que antecipar a tutela, ou antecipar os efeitos da tutela, melhor dizendo, ela deverá ser motivada, muito bem fundamentada, tá? Por que isso? Porque a gente sabe que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Por que havia necessidade do legislador acrescentar um parágrafo dizendo que essa decisão tem que ser fundamentada? Lembra que eu falei para vocês da confusão com o processo cautelar? Que é muito fácil confundir. As liminares que eram concedidas em processos de natureza cautelar, elas chegaram a um ponto em que o volume de pedidos eram tão intenso que os juízes começaram a despachar assim: presentes os requisitos, defiro a liminar. Ausentes os requisitos, indefiro a liminar. Pra vocês terem uma ideia, o meu padrasto conta que a primeira vez que ele fez concurso para juiz, logo que ele chegou na vara, o diretor de secretaria deu 2 carimbos para ele. Um que estava escrito isso: presentes os pressupostos autorizadores, defiro a medida liminar requerida, e o outro: ausentes os pressupostos, indefiro. Carimbo, é trabalho de despachante, né, burocrata. Então, na verdade, aqui a gente está falando de uma medida satisfativa, que desequilibra a relação, não é? Você altera a situação no mundo dos fatos, você já deixa o autor gozando do direito que está sendo disputado. Então, nada mais razoável do que você reafirmar que essa decisão, para ser concedida, ela tem que ser muito bem fundamentada. Porque senão, como é que eu, réu, posso recorrer? Presentes os requisitos, defiro. Eu vou recorrer alegando o quê? O juiz está errado onde? Aí eu vou ter que sair argumentando de modo geral. Não tem periculum in mora, não tem prova inequívoca, não é suficiente para convencer o juiz e assim por diante, tá? Então o parágrafo primeiro, apesar de parecer dizer o óbvio, ele na verdade está indicando para o juiz: olha, fundamente, não é dizer que está presente ou não, é fundamentar, ok? Parágrafo segundo. Não se considerar a participação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do cumprimento desse. Legal. Não se considerar a antecipação dos efeitos da tutela se houver perigo de irreversibilidade. Esse aqui eu gosto de colocar, ó. Aqui é o primeiro requisito, aqui é o segundo requisito, que pode ser qualquer um deles, né? Ou um dos dois. Aqui é o terceiro requisito. Qual? A antecipação dos efeitos da tutela só pode ser concedida se o que você estiver pedindo for reversível. Reversibilidade do provimento.
Se o que você está pedindo se esgotar no mundo dos fatos, o juiz não pode conceder essa medida, porque lá na frente ele vai ter que julgar. E ao julgar ele pode perceber que o autor não tinha tanta razão assim, que o réu estava correto desde o início, e ele precisa restabelecer a situação fática originária. Se aquilo que foi pedido foi irreversível, como é que ele vai restabelecer? Então a reversibilidade é um requisito, tá? A reversibilidade é um requisito, tá? No parágrafo 2º, eu sempre gosto de falar assim, são 3 requisitos para você conceder a antecipação dos efeitos da tutela. E aí naquela petição que eu sugeri vocês darem uma lida lá do site, esses requisitos estão bem distribuídos ali com títulos, inclusive. Né? Na petição, para demonstrar ao juiz a presença da prova inequívoca, a presença do periculo in mora e a reversibilidade do provimento, eu, quando eu era advogado, eu gostava de abrir títulos e demonstrar um por um esses requisitos aqui, para não haver dúvida, tá? Parágrafo 3º. Efetivação da tutela antecipada observarão que coopere conforme a sua natureza, as normas previstas no artigo 58, 461, parágrafo 4, 15 e 461. Tá. A gente vai passar por alguns desses artigos. 461A a gente vai estudar depois da primeira prova. 588 vocês vão estudar no semestre que vem. Mas vocês vão perceber o seguinte, esses artigos aí são artigos que dão poderes ao juiz para fazer cumprir as suas decisões, tá? Poderes como de imposição de multa diária. Imposição de multa. Lembra que eu disse para vocês, olha, aquele pedido cominatório, lembra do pedido cominatório? Artigo 287, você pode pedir que o juiz conceda uma multa diária. Eu na época comentei assim, olha, hoje você nem precisa disso, porque o código permite que o juiz de ofício imponha essa multa diária. Então, está dizendo aí o seguinte, o juiz concedeu uma liminar, concedeu uma antecipação dos efeitos da tutela, como é que ele força a parte a cumprir? Ele pode usar todos os poderes que tem nesses artigos aí, tá? Imposição de multa diária, apreensão de coisas, de pessoas, remoção de pessoas ou de coisas, enfim, os poderes que a gente vai estudar no decorrer do semestre. Na verdade, só está valendo aí, professor, o 461A. 461A. Mas 461A, ele joga para 461. O 461 é enorme, tem 7 ou 8 parágrafos. Já foi revogado quando foi transferido para cá, tá? Mas aí se vocês pegarem aí, pega por exemplo aí o parágrafo 4º, parágrafo 5º do 461, vocês vão ver aí um rol de poderes, né, que o juiz pode adotar, mas a gente vai estudar esse artigo com calma lá na frente, só para a gente não atropelar. Parágrafo 4º. Tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo em decisão fundamentada. Legal. A tutela antecipada poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo, também em decisão fundamentada. Repara a preocupação do legislador com a fundamentação da decisão, tá? E aí vocês podem acrescentar do lado do parágrafo aí o quê? Ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, ela também pode ser concedida a qualquer tempo. A gente tem que sair um pouco daquela ideia de que antecipação dos efeitos da tutela é só liminarmente, que eu preciso pedir na inicial na forma de uma liminar. A gente falou de liminar aqui, não falou na aula passada? O que é uma liminar? É uma decisão proferida no início do procedimento. Como é que vocês fundamentariam isso numa prova? Que a antecipação dos efeitos da tutela pode ser concedida a qualquer tempo. Basta vocês olharem para esse requisito aqui, ó, do inciso 2º. O que ele fala? Que eu posso pedir antecipação dos efeitos da tutela também quando houver abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório do réu. Como é que na inicial, eu vou redigir inicial dizendo que o réu vai abusar do direito de defesa? Ou que ele vai agir com manifesto propósito protelatório? Isso aqui é uma situação que ocorre no curso do processo, tá? E a antecipação dos efeitos da tutela, isso aqui que é o ponto mais importante, eu acho que eu comentei na aula passada, ela pode ser concedida inclusive na sentença. Ela pode ser concedida inclusive na sentença. E isso é interessantíssimo para a parte. Por quê? Vocês se lembram? Eu falei na aula passada?